Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, ainda bem, fim de semana chegou e eu te convido a conhecer os destaques do Manhã no Ar neste 7 de junho. Justiça decreta a prisão preventiva de advogado que tentou entrar em presídio com drogas. Trio suspeito de cometer assaltos troca tiros com a polícia no Alvorada. Um dos suspeitos morreu. A perseguição policial aconteceu aqui na estrada, que é bastante movimentada, mas hoje, em especial, devido a essa situação, ficou ainda mais cheia de curiosos e da população que acompanhou toda essa perseguição. Namorado de adolescente que baleou estudante dentro de uma escola na zona norte de Manaus é preso. Ele é suspeito de fornecer a arma do crime. Ele, com medo aí de retaliações, pediu para que ela escondesse a arma na casa dela. Ela, com medo que a mãe pudesse encontrar aí esse armamento, fez o quê? Colocou na mochila e levou para a escola. E um momento ali de descontração, resolveu mostrar a arma para uma amiga. Foi quando aí esse disparo acidental acabou acontecendo. E ainda, a Justiça proíbe leilão da Santa Casa de Misericórdia. E atenção, o Cine Amazonas tem 50 vagas para primeiro emprego para preenchimento imediato. E a gente vai trazer todos os detalhes para você. E o roteiro do dia de hoje te leva para o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. E nesse roteiro não pode faltar o quê? Comida. Esse casal vem pela primeira vez na cidade. A realização de um sonho. Tucumã, tapioca e açaí foram as opções do cardápio. E aí, Fred? Muito bom, gostoso, muito mais forte que o da nossa região. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós já estamos ao vivo no Manhã no Ar e você aí de casa pode participar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante, é só ir aqui no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo aqui no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS gratuitamente e por lá você acompanha toda a nossa programação. Lembrando que o Manhã no Ar agora fica ao vivo com você até às 8h30 da manhã. E eu já começo hoje fazendo um alerta ao motorista. Novas interdições do trânsito ocorrem a partir de hoje na Avenida Constantino Neri e em outras duas ruas nas intermediações dessa, que é uma das principais vias aqui da capital. Essas medidas, segundo o Manaus Trans, são para o avanço do cronograma de obras do complexo viário, da passagem de nível que está sendo construído ali na avenida. Usuários de ônibus também precisam ficar atentos porque o itinerário de algumas linhas também muda. Mas não se preocupa não, porque a gente vai trazer todos os detalhes para você daqui a pouquinho sobre todas essas mudanças ao vivo, direto lá da Constantino Neri. E a Prefeitura publicou ontem um decreto de situação de emergência em Manaus. A partir de agora, o Executivo Municipal pode firmar contratos sem licitação e pagar o aluguel social às famílias prejudicadas, por exemplo. Esse decreto tem validade de 180 dias. A Prefeitura também terá mais facilidade de conseguir recursos do governo federal. De acordo com a Defesa Civil de Manaus, os bairros mais afetados pela cheia são Colônia Antônio Aleixo, São Jorge, Aparecida, Educandos, Presidente Vargas, Mauazinho, Tarumã, Raiz, Betânia, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa, Puraquequara. Além dessas áreas, algumas áreas também na comunidade rural e também ribeirinhas. Ao todo, a estimativa é que cerca de 2.000 famílias sejam atingidas com a cheia aqui na capital. Já em Parintins, a enchente do rio Amazonas está mudando a rotina dos moradores. Ruas alagadas deram lugar a pontes de madeira. O bairro São Francisco é um dos mais afetados pela enchente do rio Amazonas na zona urbana de Parintins. Nesta área da cidade, muitas ruas estão alagadas e o acesso dos moradores só é possível através de pontes. Este período muda a rotina de quem vive no local e enfrenta diversos problemas. Todo ano ela vem, ela volta, ela vem, ela volta, conforme a água, né? E o lixo também, né? E aqui praticamente é 2 metros de fundura. Tem criança, né? Agora, graças a Deus, estão fazendo a ponte, ajeitando ela. Mas é mais isso aí, doença, né? A diarreia,
os bichos peçonhentos, né? Que tem muito aqui nessa área aqui por causa do lixo. Mas estão ajeitando devagar, né? Espero Deus que corre mão dos dois lados, né? Não só de um lado, que tem pessoas idosas, né? Que moram para cá, ó. De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o nível das águas do Rio Amazonas estava medindo no dia 4 de junho 8 metros e 97 centímetros, 81 centímetros a mais do que foi registrado no mesmo período do ano passado e 38 centímetros abaixo de 2009, a maior enchente da história de Parintins. E as águas continuam subindo em média 3 centímetros por dia. A grande cheia fez a Prefeitura Municipal decretar a situação de emergência. O Executivo espera agora a homologação pelo governo estadual, que analisa o relatório enviado pela Defesa Civil. Ainda vai subir mais a água e esse período agora nós estamos vivendo já o estado de emergência, né? Nós fizemos o decreto de emergência, foi publicado dia 16 de maio e nós enviamos para o estado. Esse período nós estamos só aguardando a análise. Na verdade, nosso decreto de emergência já está em análise, né? E aguardando a homologação do estado para poder enviar para o nacional. Então, o estado de emergência é para realmente dar resposta mais acelerada para a população, tanto da zona rural quanto da zona urbana. E agora a gente fala de um acidente que aconteceu na Avenida Caco Caminha, no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Uma mulher perdeu o controle do carro e acabou capotando 3 vezes o veículo. O acidente deixou o trânsito lento no local. O acidente foi por volta do meio-dia neste trecho da Avenida Caco Caminha, que fica nas proximidades da divisa com a Avenida Brasil. São 2 bairros aqui nas proximidades, o bairro São Geraldo e bairro São Jorge. Segundo informações, a condutora deste veículo, um Fiat Argo branco, perdeu o controle quando descia de um viaduto vindo neste sentido aqui da Avenida Caco Caminha. Ela acabou atingindo um dos concretos de proteção que são colocados aqui nas proximidades do meio-fio, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. Se um veículo perder o controle, esses concretos acabam impedindo que ele suba o meio-fio e atinja algum pedestre. Este foi o ponto exato que a condutora do carro, uma mulher, segundo informações da Polícia Militar, de 45 anos, atingiu. A gente percebe que o pedaço de concreto foi totalmente arrancado. O impacto foi tão forte que o concreto veio parar exatamente neste ponto aqui, já em cima do meio-fio. Além disso, algumas testemunhas que passavam aqui pelo local, condutores de veículos e pedestres, informaram para a nossa equipe de reportagem que o veículo dessa mulher capotou pelo menos 3 vezes. Aqui, bem próximo ao agente do Manaus Trans, a gente consegue observar uma marca branca no asfalto. Isso foi o teto do veículo que acabou marcando aqui a via durante o capotamento. Aqui no canto, bem próximo ao meio-fio, a gente também pode ver alguns destroços desse veículo, inclusive o retrovisor do lado direito da condutora, que foi totalmente arrancado. Segundo informações, a mulher pode ter se assustado com um pedestre que tentava passar aqui nessa faixa. A gente percebe que os veículos, quando descem do viaduto, não agora por conta do engarrafamento, mas quando o trânsito está fluindo normalmente, os veículos descem com muita velocidade, acabam não se atentando para essa faixa de pedestres, e é exatamente isso que as testemunhas acham que aconteceu. Uma pessoa passava, a condutora desse veículo acabou se assustando, tentou frear esse carro, não conseguiu, colidiu com o poste de concreto, este pequeno pedaço de concreto colocado em pontos estratégicos, e aí perdeu o controle desse carro. O trabalho do Manaus Trans começou logo depois do acidente. Vocês foram acionados que horas exatamente? Exatamente. Há mais ou menos 12 horas e 40 minutos o Manaus Trans foi acionado e eu fui deslocado para essa situação. Chegando aqui, o acidente já havia ocorrido, mas agora compete a Manaus Trans retirar o veículo da via, colocar pó de serragem porque tem óleo, está uma situação de risco, e a gente controlar o trânsito para poder diminuir essa densidade volumétrica de veículo que é muito grande.
E os prédios históricos do centro de Manaus não podem ser demolidos, mas devem receber manutenção para que sejam preservados. Os problemas encontrados na torre da Igreja de São Sebastião, no centro, acenderam um alerta para as condições de outros prédios e monumentos históricos aqui de Manaus. Manaus é rodeada por monumentos históricos tombados. São mais de 2.000 catalogados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dentre eles estão o Teatro Amazonas, prédios antigos que ficam no entorno do Porto de Manaus e a Igreja São Sebastião, todos construídos praticamente na mesma época. Esse professor de História explica que para termos o que temos hoje, a capital do Amazonas viveu 3 momentos importantes. Aí vem a época áurea da borracha, a partir de 1850, onde eu costumo dizer que a nossa cidade era uma cidade universal, era uma cidade cosmopolita. É preciso que nós entendamos que esses monumentos, eles representam essa memória, a memória do nosso estado. Para um imóvel ser considerado monumento histórico e cultural, é preciso passar por um longo processo. São necessários pelo menos 5 anos para ser tombado. Isso acontece de 2 formas: o tombamento individual ou fazer parte de um conjunto arquitetônico. É o que diz a superintendente do IPHAN. Qualquer cidadão ou ente governamental pode solicitar do IPHAN o tombamento de um prédio, de um monumento, ou mesmo um registro de um bem, que são aqueles bens de natureza imaterial. Por exemplo, o Complexo dos Bois do Médio Amazonas e Parintins, que foi registrado no ano passado pelo IPHAN como patrimônio cultural brasileiro, ou seja, de interesse de preservação nacional, que teve a partir de uma provocação do governo do estado. Mas esse especialista lamenta que os monumentos históricos da capital não recebem a atenção que deveriam e acabam no esquecimento e abandono, tanto dos órgãos competentes como da população. E foi devido a essa falta de cuidados que um dos hábitos mais tradicionais de Manaus precisou ser suspenso. Desde o mês de maio, as badaladas dos sinos da Igreja São Sebastião pararam de soar por tempo indeterminado. Nós vivemos numa zona franca, nós não temos só o governo, existem os empresários, né? A gente poderia ter uma mobilização muito maior, engajamento desses setores para tentar salvar, não deixar que isso aconteça e, como foi dito, né, a própria tragédia, aquilo cair e aquilo acabar ferindo pessoas. Após ter conhecimento da situação da igreja, uma equipe técnica do Instituto realizou uma fiscalização no local e constatou a rachadura, entre outros problemas. Mas, segundo a superintendente, o órgão não tem obrigação de custear as obras, pois a autarquia não detém a propriedade do prédio. A responsabilidade é da gestão da igreja. O IPHAN faz um documento técnico, e nós já trabalhamos nisso, para enviar ao responsável ou proprietário do imóvel, informando ele da existência desses danos e daquilo que ele deve fazer para corrigir de forma a não perder o bem, manter a sua integridade. De acordo com o Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional, existem meios de captar recursos para as obras de reparo da Igreja São Sebastião, todos de forma voluntária. A primeira solução seria por meio de uma emenda parlamentar, onde a iniciativa deve partir dos próprios deputados federais. Já a segunda seria solicitar o recurso do governo federal. E, por último, através de um termo de ajustamento de conduta, punir empresas que causaram danos ao patrimônio histórico. Mas, de acordo com a superintendente do IPHAN, essas 3 formas não caberiam nesse caso, já que se trata de uma obra emergencial e ela deve começar o mais rápido possível. E esses recursos só viriam no ano que vem. O prazo para entrega do relatório elaborado pelo IPHAN é de aproximadamente 10 dias, ou seja, no início da próxima semana. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre patrimônios tombados aqui em Manaus. Um deles é a Santa Casa de Misericórdia, que está numa novela difícil de se resolver. Porque agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Muito bom dia, Adriane Diniz. Bom dia para todo mundo.
Vamos falar de um assunto que gerou bastante polêmica e repercutiu bastante em rede social, que é a questão de um advogado. Para quem não acompanhou o programa ontem, nem aí a FM Dia, nem aqui na TV A Crítica, um advogado foi preso em flagrante ao tentar entrar em uma unidade prisional com drogas, né? Assinou ali um termo, estava ali respondendo em liberdade, mas agora a justiça decretou a prisão dele. Exatamente, ele foi preso por volta de 1h da tarde, quando tentava entrar com duas bisnagas de pomada, de um remédio, uma medicação para doenças de peles. É isso que aparece agora na tela do Manhã no Ar. E ele estava fazendo uma visita a 2 internos do 2º Centro de Detenção Provisória Masculino. E foi detido no momento da revista, quando esse material passou pelo raio-x e os agentes perceberam que o entorpecente estava escondido. Ele teve a voz de prisão decretada nesse momento, foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado, e lá ele foi autuado em flagrante, Adriano Diniz, por tráfico de drogas. Passou a noite preso e ontem foi apresentado à audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz Anésio Rocha Pinheiro entendeu que havia elementos suficientes para decretar a prisão preventiva, ou seja, para transformar a prisão que foi em flagrante em prisão preventiva. O juiz entendeu que havia elementos suficientes para que esta prisão fosse decretada e aí, portanto, o advogado Hinler Maduro continua preso, ou deve continuar preso, porque teve, então, essa prisão preventiva decretada. A gente lembra, Adriano Diniz, há três motivos para que um juiz possa determinar isso. A gente lembra também que a audiência de custódia, necessariamente, ela é feita na presença de um juiz, do membro do Ministério Público e da defesa do suspeito. Nesse caso, o advogado, certamente tinha um advogado lá, porque quando o cliente não tem condições de pagar, um defensor público é destacado para participar da audiência de custódia. E, Emanuel, por se Adriano. tratar de um advogado, com certeza vai ter um advogado que vai defendê-lo, né? Vai ter. A categoria geralmente se une nesse caso. A própria OAB disse que era apurar, que não era para fazer um pré-julgamento. Alguns membros, inclusive, da classe defenderam que era um advogado novo, inexperiente, que teria sido enganado pela família aí dos internos que ele estaria indo visitar. Ele realmente tem 28 anos, Adriano Diniz, mas ele já tem uma experiência, ele já tem experiência na área criminal, inclusive defendendo clientes com algum envolvimento no tráfico de drogas. Essa informação pública no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, que qualquer cidadão agora pode acessar com o nome dele e verificar os processos. Só agora em 2019 ele está atuando em 4 processos que clientes estão envolvidos com tráfico de drogas. Eu faço esse comentário aqui, mas é importante a gente ressaltar que é prerrogativa do advogado defender qualquer cliente que esteja envolvido ou sendo acusado ou seja suspeito de qualquer tipo de crime. É por isso que a própria OAB tem uma comissão de prerrogativas, uma comissão justamente que defende a atuação do advogado. Quem está nos assistindo pela televisão acompanha um vídeo publicado em redes sociais em que o Hinler, o advogado de 28 anos, aparece em um veículo. Ele está com várias notas, né, com uma certa quantidade de dinheiro na mão. A gente não pode afirmar que isso aí é uma atividade criminosa ou que esse dinheiro é fruto de alguma atividade criminosa. Não é isso. Ele é advogado e certamente tem lá a sua forma de se capitalizar. O que chama muito a atenção neste caso é um advogado, alguém que faz parte do sistema legal, é uma dos tripés do sistema legal que justamente garante, né, a defesa das pessoas, o direito à defesa, tentar entrar num presídio com drogas escondidos. Nós acompanhamos isso quase que diariamente, pessoas que são pegas durante a revista, mas um advogado é novidade. E como você falou, Adriano Diniz, como ele faz parte da ordem, ele é membro da ordem, a ordem, por meio da Comissão de Prerrogativas, vai entrar sim com outro recurso que é um direito constitucional, que é o pedido de habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento constitucional que deverá pedir aí o relaxamento dessa prisão preventiva ou a própria anulação dela. Como eu dizia ainda há pouco, Adriane, para um juiz pedir a prisão preventiva, são 3 casos. Primeiro, a possibilidade de fuga do suspeito e o não cumprimento da pena. O segundo, algum tipo de
uma possibilidade de problema à ordem pública e social. Entende? Se caso essa pessoa em liberdade possa representar algum risco à ordem pública, o que não parece ser este caso, e depois algum tipo de embaraço ou atrapalho ao processo criminal, ao processo que será instaurado a própria investigação, como no caso em que suspeitos podem coagir testemunhas, podem de alguma forma manipular o sistema. Então são essas 3 circunstâncias que podem levar um juiz a determinar a prisão preventiva de alguém ou transformar a prisão em flagrante em preventiva. A gente não sabe exatamente o que foi, isso foi na audiência de custódia, mas o magistrado entendeu e a gente segue acompanhando esse caso, Adriane, porque a gente precisa realmente entender por que e como um advogado tenta entrar num presídio de Manaus diante desse estado de coisa. A gente está vindo de um massacre de 55 dentro do presídio e de repente se depara com a notícia dessa. A gente vai continuar acompanhando e a última nota da Ordem dos Advogados aqui no Amazonas é de que só vai abrir um processo disciplinar que pode levar a uma punição e até mesmo afastamento dele, a cassação do direito de trabalhar, né, exercer a função, depois que esse inquérito for concluído. Muito obrigada, Emanuel, pela participação e até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, Adriane. Por aqui a gente vai para o intervalo e volta já já. Vamos mostrar que a Justiça derrubou uma outra decisão judicial que autorizava o leilão do prédio da Santa Casa. É uma novela que parece que ainda está longe de ter um capítulo final. E ainda a gente traz os detalhes de uma perseguição policial que acabou com um dos suspeitos mortos. Isso aconteceu lá no bairro da Alvorada. Os detalhes eu te mostro já já. A perseguição policial aconteceu aqui na estrada, que é bastante movimentada, mas hoje em especial, devido a essa situação, ficou ainda mais cheia de curiosos e da população que acompanhou toda essa perseguição.